Boa noite. Ekaleo, Ekalé Bobô, que em Yorubá quer dizer boa noite a todas, todos e todes. Vocês querem vir um pouquinho mais para frente? Tá tudo bem aí? Sintam-se confortáveis. Bom, gente, primeiro quero pedir desculpa pelo atraso, a gente teve algumas intercorrências, mas agora a gente vai seguir aqui com a nossa atividade. Quero agradecer pela paciência de vocês terem esperado aqui conosco. Eu costumo dizer, como os nossos ancestrais, né, os nossos mais vividos griots dizem, tá quem precisa estar, e que bom que vocês estão aqui. Eu vou me apresentar. Pode botar. Vou me apresentar. Meu nome é Milena Cristina. Eu estou coordenadora na coordenação de povos indígenas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. E quando eu estou no grupo racializado, eu sempre me racializo. Eu sou uma preta quilombola, em contexto urbano, e é importante. Uma autodescrição que eu aprendi com a Soninha, que é importante falar. Sou uma mulher mediana, pele preta, cabelos dredados na altura do ombro, estou usando roupa branca, casaco branco também, e o crachá aqui da secretaria. Aprendi que é importante a gente fazer autodescrição para caso tivesse alguém aqui exatamente, que tivesse uma pessoa com algum nível de dificuldade visual, enfim. E é muito louco, né? Porque eu tenho uma mãe que é deficiente visual e não usa essa autodescrição, vou aprender. Mais uma vez, gratidão por vocês estarem aqui. A gente está construindo, né, durante a semana inteira, várias ações de promoção e defesa em direitos humanos por povos indígenas, com uma data de reflexão que é o dia 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas. E a ideia é que a gente traga agora para vocês pessoas indígenas para a gente poder falar da pauta, reflexão sobre o assunto, né? E que a gente consiga aprofundar um pouco mais a partir da narrativa originária. Eu sou uma mulher quilombola, eu vou falar da minha localização, não consigo falar dos povos originários. Então, de antemão, peço licença para falar para todos vocês, sobretudo quando tem pessoas indígenas no palco. E agradeço mais uma vez pela presença, tá? Quem tem que estar, chega quem precisa chegar, tá certo? Então, para poder dar tempo aí de vocês conseguirem dialogar com todo mundo, eu vou chamar, então, para poder compor a mesa, fazer a mediação, a Bárbara, que é diretora do Departamento de Participação Social. Por favor, Bárbara, seja bem-vinda. Perfeito. Vou chamar também a Josi Caigang, que é da Coordenação de Povos Indígenas, que também vai participar dessa mesa conosco. Seja bem-vinda, Josi. Perfeito. E aí, agora eu vou chamar mais uma pessoa da Secretaria de Direitos Humanos, que é a Hélida Pancararé, para compor a mesa. Atua com a gente na coordenação de povos indígenas. Seja bem-vinda, Hélida. E vou chamar os nossos palestrantes convidados, que vão adentrar aqui na nossa sala, tá? Representantes do povo Caimbé e do povo Cariri-Cariú. Então, por favor, Joel e Denilza, sejam bem-vindos, podem entrar. Será que eles me ouviram? Eu vim do meu reinado, foi Deus quem mandou. Eu vim do meu reinado, foi Deus quem mandou. Oh, reina, rei, 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 Boa noite.
Boa noite. Tá todo mundo ouvindo? Vocês aí de trás também? Então tá bom. Como eu fui super bem apresentada pela nossa irmã Milena, eu sou a Denilza Caimbé, eu sou liderança do povo Caimbé aqui no estado de São Paulo. Eu sou nascida e criada na aldeia. A minha terra-mãe fica lá no sertão da Bahia, no município de Euclides da Cunha, Massacará. É de lá que essa baixinha retada vem, lá do sertão da Bahia. E estou muito feliz de estar aqui hoje. Por que eu falo isso? Porque a vontade do indígena é de frequentar a universidade, é de ter conhecimento universitário e levar as informações para o seu território. Mas o meu desejo como indígena é de frequentar a universidade, mas como eu sou de verdade. Com as minhas pinturas, com o meu cocá, com os meus colares e com a minha veste ética. Essa é a minha vontade, é o meu desejo como indígena de honrar os meus ancestrais, de honrar a luta dos meus ancestrais. Mas sem um olhar de preconceito, sem um olhar diferenciado para mim, para a minha pessoa. Eu sei eu em qualquer lugar do mundo. Não ser julgada por ser uma indígena, nascida na aldeia, que anda sem o chinelo, sem o seu tênis, honrando a mãe terra e sentindo toda a energia dela. Essa é a vontade do indígena. De olhar para o teu colega que está ao teu lado e o colega não olhar. Sei não. Esse negócio aí é de macumba. Essa menina aí é diferente. Eu sou realmente diferente. Mas diferente da minha cultura, dos meus costumes e da minha tradição. Essa é a diferença. Mas eu sou uma ser humana. Eu sou filha do mesmo Criador. Eu tenho, sim, inteligência intelectual. Eu tenho, sim, sabedoria trazida pelos meus ancestrais. E, às vezes, não é levado em conta essa sabedoria ancestral. Quando o indígena fala, eu sinto a energia da Mãe Terra. Eu sinto a energia do sol. Eu conheço as estrelas. Eu valorizo a água. Porque eu não sou parte da natureza. Eu sou a própria natureza. Eu sou a natureza. E porque eu afirmo, porque essa matéria aqui, que é a minha matéria aqui, é a tua matéria, ela veio daqui, ó. Da Mãe Terra. Então nós somos terra. Esse sangue que corre nessa matéria é um líquido. Esse líquido é a água. Esse ar que nós respiramos, que vai para essa matéria, é o vento. É o vento. Esse coração que bate e sente
É a energia do sol em nossas vidas. Então eu sou a própria natureza. Você é a própria natureza. É por isso que nós valorizamos o que é necessário para nossas vidas. É necessário. Porque sem água, sem terra, sem ar, nós não vamos viver. Nós não vamos viver. E muitos não entendem. Não entendem até hoje. Porque o indígena fala tanto de terra, fala tanto de não poluir o ar, não poluir os rios. É porque nós somos o próprio. Nós somos o próprio. O próprio rio, a própria terra, o ar. Nós somos os seres mais sábios do mundo. Por que eu falo isso? Porque os nossos antepassados já sabiam há muito tempo. Há muito tempo que nós temos realmente que valorizar o universo, respeitar, amar, porque não fazemos parte, nós somos ele. Nós somos o próprio universo. Mas eu falo demais. Eu vou passar um pouquinho para o nosso parente, Joel, para ele também trazer a sabedoria ancestral que vive nele. Eu vou descer, que eu sou baixinho. Eu sou Joel Cariú Cariri, sou liderança do meu povo, do meu clã. Meu povo é dividido também por clã. Então, eu sou a liderança do meu clã aqui no estado de São Paulo. Existem outros cariús de outro clã que também tem outra liderança. Nosso povo não tem cacique, né? O cacique, ele é a liderança espiritual, a qual também sou. Para mim é sempre uma honra, eu falo mais assim, mais suave mesmo, a brava de casa é ela, tá? Mas também fico bravo. E para nós é uma honra poder estar aqui, nesse auditório, poder estar vendo os senhores e as senhoras, tendo esse tempo para falar um pouquinho e aprender um pouco sobre a cultura. Daqui a pouco a gente vai abrir uma rodinha de conversa, onde vocês podem perguntar. O meu povo, ele, 40 anos depois da chegada dos invasores lá na região do Crato, Ceará, ele foi não exterminado, mas ele foi separado. A gente teve que sair das nossas terras, que nós chamamos de território, e não aldeia. Aldeia foram os invasores que colocaram, que aldeia quer dizer cercar, limitar o espaço. Então, o nosso povo foi dado como extinto. E há mais ou menos 10 anos é que nós retomamos a identidade. Nós éramos só conhecidos como povo Cariri. E até hoje, quando se fala de Cariri, nossa, que... Chegou até uma fotógrafa aqui, ó. Se eu não sair bonito nessas fotos, pode trocar a máquina. Eu vim para São Paulo mas bem pequenininho, diferente da Denilza Caimbé. Não tive a honra de nascer numa aldeia, de viver numa aldeia. Eu sou um resgate da minha identidade, da identidade da minha ancestralidade. Para falar a verdade, fazem 10 anos
que eu retomei essa identidade, e 6 anos que eu vivo junto com a Denilza Caimbé. Para quem não sabe, ela é minha esposa. Pelo menos eu falo isso. Eu não sei se ela fala por aí que eu sou esposa, mas eu falo, eu insisto, eu sou chato. E eu não tive essa honra de nascer e de viver na aldeia. Até porque o meu povo já não tinha mais aldeia. E olha que coincidência, né? Coincidência não, que coisa estranha. O meu povo tem uma aldeia no Acre, lá no Amazonas, que não tem nada a ver com o Crato, o Ceará, o Sertão, na região do Cariri. Mas alguns dos nossos parentes foram levados para trabalhar lá, e depois esses fazendeiros, né, expulsaram, e eles ficaram e montaram a aldeia. Olha que coisa como que é. Mas eu fiz esse resgate, como eu estava falando com vocês. Um resgate da identidade da minha ancestralidade. E olha como é difícil. Porque há 10 anos atrás, eu estava assim como os senhores. As senhoras não, né? Mas só como os senhores. Né? Trabalhando, fiz faculdade, enfim, uma vida como não indígena. E há 6 anos a gente só vive da cultura. A gente faz artesanato, a gente trabalha com as medicinas sagradas, que foi um chamado que nós recebemos. Então a gente trabalha com a ayahuasca, a rapé, a jurema, que é a nossa bebida, né, sagrada do nosso povo do Nordeste, é a jurema. E entre outras medicinas também, e além dos atendimentos, somos palestrantes, né, então fazemos cursos sobre a cultura indígena. Muitos de vocês aqui têm sangue indígena, porque o seu avô, o bisavô, o tataravô, ou tataravó, de uma linha de pai ou da linha da mãe, tinha ancestralidade indígena. É muito comum nas nossas palestras a gente ouvir assim, nossa, minha avó, minha bisavó, ela era indígena. Né? E eu falo assim, então você é indígena. Você não veio da linhagem da sua avó, bisavó, né? Pentravó, tá, enfim, essas coisas tudo aí, né? Então, esse resgate que precisa acontecer. E esse é o nosso trabalho. É de resgatar, de buscar. Esse último censo multiplicou o número de povos originários no nosso território. Né? Tinha em torno de 800 mil, passou para 1.600, né? Quase 900 mil, passou para 1.600. E muitos povos originários, muitos indígenas, não declararam ser indígena. E tem. Na minha família tem, na família da parente Denilza Caimbé tem, que nasceram na aldeia, mas lá na hora do censo, eu sou branca, eu sou pardo, eu sou preto, mas não falou que era indígena. Então esse número é muito maior. Então até a conscientização. E hoje aqui nós queremos mostrar para os senhores e para as senhoras que nós somos seres humanos, que o indígena hoje não está só lá no meio do mato. Porque quando se fala sobre indígena, a gente já pensa de olhinho puxado, cabelinho liso, sem roupa, né, cheio de pintura e um arco e flecha na mão. Está ali o arco. Cadê a flecha? Vai que aconteça alguma coisa aí, a gente tem que usar, né? Só o arco. Está aqui, está ali. Então, essa é a visão. Mas a gente fala também, em 1500, quando chegaram aqui, os portugueses, alguém sabe qual foi a região que eles chegaram? Qual? Foi na Bahia? Isso, na Bahia. Eu não conheço muito de geografia, mas vocês podem me ajudar.
A Bahia faz parte da Amazonas? Não. Ah, que bom. E quem foi que os portugueses encontraram lá na Bahia? Os povos indígenas, os povos originários. E a Bahia faz parte, então, de que região do nosso país? Nordeste. Isso quer dizer, então, que não é só na Amazonas que tem indígena. Quando eles chegaram no Nordeste, quem recepcionaram? Os indígenas, nós, povos originários. Então, esse estereótipo, essa invenção foi criada nos livros didáticos que não foram criados por nós, aquele índiozinho da Amazonas. E esqueceram de dizer que lá no Nordeste, no Norte, no Sul do país, nós temos aqui uma caigangue, que é do Paraná, existe indígena. Então é essa história, a história verdadeira que nós trazemos para os senhores e para as senhoras, de ter um entendimento que o nosso país, do Iapoque ao Chuí, não é assim que fala? Então, lá da pontinha até lá em cima, é terra indígena. E era habitada por mais de 3.000 povos em 1500. Se falava mais de 2.000 línguas. Hoje, infelizmente, 275, 280 línguas. E registrado tem 305 povos, mas tem mais. Existe mais povos. Então, você veja o extermínio que aconteceu. Então, essa consciência. Carreguem. Esse dia de hoje é bem importante, mas a gente vai falar daqui a pouquinho, porque eu também falo bastante, né? Não sei porque eu também sou jornalista, né, de formação. Eu vou passar para a parente Denilze e a gente vai abrir a roda de conversa, ou se ela quiser fazer uma pergunta. Antes eu quero perguntar, eu gostei dessa cadeira aqui, se quiser me presentear uma, não sei onde eu vou pôr, mas nem que seja no quintal lá fora. Achei chique, hein? Como o parente Joel trouxe uma palavra de alto nível, e eu, coitadinha de mim, né? Mas é importante... Não, onde é? Ah, meu Deus, eu não apareço. E eu não sei ficar parado, pronto. Pronto, isso. Não vai ser falta de andar. Quando os portugueses chegaram e invadiram os nossos territórios, eles chegaram com força total. Hoje é um dia para nós refletirmos como brasileiros. De refletir a vida. Porque a nossa vida não é nada fácil. Como povos originários, como indígena. O meu território, a minha aldeia, ela foi invadida 2 vezes. Por 2 vezes, nós ficamos sem a nossa terra. Na segunda vez que invadiram o nosso território, eles vieram fortemente armados, com tratores, armas de alto calibre, e não tiveram dó de nós. Não olharam as crianças, não olharam os nossos anciões, vieram para matar, destruir. E queriam a cabeça do meu pai. Queria prêmio, a cabeça do meu pai. Agora imagina um homem, um guerreiro,
com 11 filhos, Escadinha, a minha mãe e a minha avó, saí no mato, tremendo de medo, rastejando a noite inteira pela mata, como cobras, para chegar na cidade mais próxima e não deixar nenhuma vida se perder. Chegamos sem roupa, de espinho até nos olhos. Mas as vidas foram poupadas. O guerreiro soube guardar a sua família. Mas não satisfeito, vieram na cidade e descobriram onde nós estávamos. Um pistoleiro subiu no telhado, destelhou os cômodos para ver onde meu pai estava. Nós percebemos, pulamos a janela e saímos em busca de socorro. E viemos parar aqui no estado de São Paulo, sem conhecer ninguém, sem saber onde íamos dormir, mas viemos em busca de sobreviver, porque o nosso território não era mais seguro para nós. Fomos morar nas periferias, batalhar para vivermos aqui no estado de São Paulo. Só um homem trabalhando para sustentar a tua família. Mas aqui nós não poderíamos falar que éramos indígenas. Aqui nós não poderíamos usar os nossos colares, cocar. Éramos proibidos de falar por medo, pela discriminação. Por muito tempo ficamos assim. Mas a nossa essência é tão forte. A nossa conexão com os nossos ancestrais é tão forte que chega um momento que fala: chega, mostra a tua cara, mostra para todos o que você é. Isso aconteceu. Na minha família, a família do Zé Dantas, da Isaura Dantas, eu sou a única que não tenho vergonha de sair assim como eu estou aqui, nas ruas de São Paulo, no metrô, no trem. Eu saio assim, com minha cabeça erguida, porque jamais ninguém vai me calar e vai dizer para mim: você não tem sabedoria, você não é uma ser humana. Eu sou ser humana, eu sou um indígena que honra a minha ancestralidade. Quando o censo bateu em nossa porta, nós abrimos a nossa porta, colocamos ela sentada e falamos a nossa história. E nos declaramos, não, nós já somos declarados de nascença. Nós somos indígenas. Aqui há uma família indígena. Chega. Chega de falar que o nosso país, chamado hoje como Brasil, não tem origem indígena. Chega! O Brasil é totalmente indígena.
Os brasileiros têm sim sangue indígena correndo em tuas veias. E tem que ser reconhecido assim. Com essa força, não é por acaso que o Brasil é um Brasil rico, é um Brasil que não tem terremotos. Porque tem ancestralidade cuidando desse país. É por isso que o brasileiro é guerreiro e guerreira. Porque carrega na tua essência o sangue indígena. E nós reconhecemos, sim, todos como irmãos e irmãs. E nós temos, sim, que procurar unir forças, porque unidos somos mais fortes, bem mais fortes. E mudar o modo de agir, de pensar. Temos que respeitar um aos outros, com as diferenças. Eu olhar para a irmã e falar, irmã, eu te amo, minha irmã. Ah, não dá para ver. Pronto. Não... Esse negócio de tecnologia não é para nós, não. Nós temos que andar, temos que se movimentar. Eu tenho que olhar assim, me reconhecer na minha irmã. Na minha irmã, eu tenho que me reconhecer com todas as diferenças dela. Eu tenho que olhar e falar, minha irmã, eu te respeito e te admiro. Vai em frente, minha irmã. Vai em frente. Nós vamos vencer. Isso que é ser um indígena de verdade. É a pureza de coração. Sabe por que o indígena, nós sempre ficamos sabendo, nós já sabemos desde quando os nossos ancestrais, os nossos antepassados, porque na minha aldeia tem minas, tem tudo. Tem, a gente sabe o que tem lá. Sabe o segredo? Sabe o segredo? Nem todo buraco nós temos que meter a mão. Se nós abrir a boca e falar bem assim, ó, aqui tem pedras preciosas, aqui tem ouro. Sabe o que vai acontecer? Vão destruir. Vai destruir. Vão desmatar. Vão trazer trator de tudo que é canto. Vamos lá. A ganância pelo dinheiro, pelo ouro. Eu jamais quero perder a minha simplicidade. Jamais. Eu quero viver assim como eu sou. Eu não preciso de muito. Eu preciso do suficiente para me sobreviver. E sobreviver bem. É só isso. Eu quero estar dentro da mata, assim. Mas também quero estar na universidade. Mas também quero ter os direitos de ter um hospital decente que nos atenda bem. Eu também quero esse direito. Eu quero ter o direito da minha filha frequentar a universidade. Mas não desmerecendo, não quero desmerecer, porque é um direito adquirido. As cotas. Não quero desmerecer. Mas eu quero fazer o meu curso universitário. Eu quero fazer, mas não quero usar as cotas. Eu quero ir lá e mostrar para o reitor da universidade que eu tenho a mesma capacidade de todos. Eu tenho. Eu sei ler. Eu sei buscar. Então, eu quero ir lá assim. Assim. Mas é um desejo da Denilza Caimbé. É um desejo meu. É meu. Mas as cotas é importante, sim. É um reparamento do que fizeram conosco.
Tem que reparar mesmo. Tem que reparar o que fizeram conosco. O que fizeram com os nossos irmãos quilombolas, o que fizeram com os nossos irmãos afrodescendentes, foram arrancados de outro país para vir para cá, para ser escravo. Tem que ser reconhecido, sim. E não tem dinheiro que pague isso. Não tem dinheiro que pague. Tirar a liberdade dos nossos irmãos e trazer para cá para ser escravo. Isso nós não aceitamos. Nós, povos indígenas, nós não aceitamos. Então, houve essa necessidade. Houve essa necessidade deles ir lá e buscar, comprar um ser humano para ser escravo aqui. Isso aí é vergonhoso, é terrível contar essa história. É terrível. É triste. Hã? Conversando demais, né? Não, e aqui a gente tem um horário, né? Tem horário. Tem as colegas. Então, vamos passar para as colegas. Vamos fazer o seguinte, Bárbara vai mediar. Então, Bárbara. Vai dialogando com você. Oi, Bárbara. Essa função foi ruim, né? Cortar. Bom, vou passar a palavra então para a Élida e depois a Josi também fala e se apresenta, pode ser? Eu sou a Bárbara. Estou diretora de participação social na Secretaria de Direitos Humanos. Vinha com a proposta de fazer um apanhado histórico aqui de como que a gente chegou até o dia de hoje, mas acho que já falaram muito bem por mim. E aí, se der, no final a gente faz esse apanhadinho, mas acho que é o momento das colegas falarem. Então, Élida e Josi, fiquem à vontade. Boa noite, eu sou a Élida, sou indígena Pancararé. A minha aldeia fica na Bahia, divisa com Pernambuco, bem na divisa mesmo. O que divide a gente é o Rio São Francisco, que divide os Pancararu dos Pancararés, e eu estou na coordenação de povos indígenas. Boa noite. Vou falar uma boa noite em Caigangue, Amarrã. Meu nome é Josiane, eu sou indígena da etnia Caigangue. Eu nasci e cresci na terra indígena Mangueirinha, se localiza no Paraná, sudoeste. Atualmente fazem praticamente 1 ano e meio, passei a morar em São Paulo, estou trabalhando como assessora na coordenação. E, assim, que momento maravilhoso, gente do céu. Nossa, que força, hein, mulher? Ai, estou até sem voz aqui, gente do céu. Mas vou passar, tá bom? Obrigada. Bom, alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Fiquem à vontade, acho que esse é o momento. O Francisco vai levar o microfone. Não, é só isso. Eu pensei que era todo mundo levantando. Ficou confuso, né? Muita gente levantando ao mesmo tempo. Eu queria perguntar para vocês como nesse movimento tão grande pela luta dos direitos tem sido a batalha pela manter a conexão com as medicinas, que nesse momento, principalmente no último governo, ele tem tentado derrubar muito forte o uso das medicinas, tem incriminado, né, trazido um olhar muito negativo para todas as medicinas, principalmente para a ayahuasca. Eu queria perguntar como vem sido essa batalha para manter a conexão ancestral com essa medicina que é tão importante, né? Eu sou Eduarda. Vai perder a timidez depois, né? Então tá bom. As medicinas sagradas indígenas, a nossa conexão com o nosso sagrado. Tentam, mas só tentam. Que é nosso. E o que é nosso, nós não vamos abrir mão.
Jamais. Pode falar, porque se falar na minha frente que as nossas medicinas é uma droga, eu mando calar a boca na hora. Não sabe do que está falando. Respeite o que é nosso. É uma medicina milenar indígena. Para falar, tem que conhecer e se conectar profundamente para vir debater com o indígena o que é conexão. Nós tivemos, há pouco tempo, um parlamentar falando na tribuna que a medicina da ayahuasca ia acabar com a juventude do município. Eu me manifestei nas redes sociais. Eu me manifestei. Porque para falar tem que conhecer. Tem que conhecer mais do que nós. Muito mais. Para falar que é uma droga. E vai ser processado. Aprender a respeitar os nossos costumes e as nossas medicinas, nossa conexão com o Criador. Eu posso chegar um pouquinho mais perto, né? Tem essa vantagem. Aqui tá bom, né? É tão sagrado que a gente fica até embargado, e principalmente todas as medicinas, não tem palavras físicas, carnais, são palavras espirituais. Então, infelizmente mesmo, a gente vê a popularização da medicina. Mas por que infelizmente? Porque o não indígena, ele consagra uma vez uma medicina, 2 vezes, e ele já acha que está apto para consagrar ou para montar um local e distribuir a medicina. Então, sempre falamos, tome cuidado aonde você vai consagrar a medicina, principalmente da ayahuasca. A ayahuasca não é brincadeira, é algo muito sério. Nós recebemos muito, mas muito mesmo, reclamações, né, de grupos que há abuso sexual, abuso de mulheres durante o processo, porque essas pessoas, elas não consagram. Os dirigentes desses grupos, eles não consagram com vocês na hora da consagração. Ele te dá lá a medicina, consagra, você vai para o seu processo, te deixa lá jogado, não sabe, pega uma playlist, bota num pendrive, deixa 6, 7, 8 horas de música e vai. E não é isso. É muito além do que isso. Nós fazemos uma vez por mês o ritual da ayahuasca. E é ritual da ayahuasca, é com condução. A gente acompanha o processo de cada um. E da mesma forma que cada um dos senhores e senhoras que vão consagrar com a gente, vocês vão ver que nós também consagramos. Eu e a parente dele. Não tem como eu me conectar com o sagrado se eu não consagrar. Como eu vou me conectar com o sagrado se eu não tomo, se eu não consagro a medicina? Então, tome muito cuidado. Então, procurem as pessoas certas. Existe, mas é um indígena. Tá? Nem todos os indígenas vai dizer que é confiável o que eles fazem. Como eu falei no começo, a nossa etnia, a bebida sagrada é a jurema. Mas nós consagramos a ayahuasca há mais de 10 anos. Nós não decidimos por nós, eu e a Denilza falamos um dia lá, olha, vamos montar grupo, vamos distribuir a medicina. Não, foi um chamado que nós recebemos.
E nós ficamos 1 ano e meio em preparação do sagrado, tá? Consagrando 2, 3 vezes por semana e aprendendo. Então é muito sério. Então não é consagrar 1, 2, 1 mês, 3 meses, e eu tenho um grupo, eu vou começar. Tome muito cuidado com isso. Sobre as autoridades, tá certo, tem que se fiscalizar, mas tem que estar na mão do indígena, tanto a preparação como a consagração, a distribuição do vegetal. E o que mais acontece é a preparação. Você liga na internet lá, entra na internet, liga, não, entra, e vocês vão encontrar ayahuasca para vender. Feita não por um indígena, de qualquer forma. Então, tem que tomar muito cuidado. Tá ok? Mas eles vão tentar, mas não vão conseguir. Mais perguntas, considerações? 2 pessoas. Pronto, agora já perderam a timidez, tá perfeito, tá orgânico, gente. Fiquem tranquilos, fiquem à vontade, a gente tem mais um tempo. Vamos fazer rodadas então, tem 2 perguntas agora. A gente vai roteando também, pode ser? Não me lembro quem levantou a mão primeiro. Pronto, aqui. Marcela. Gente, boa noite. Meu nome é Marcela, sou estudante aqui da FESP. Bom, a gente fala muito, né, na sala de aula sobre apropriação cultural. Para mim, sempre foi uma coisa meio confusa. Porque a gente não consegue, a gente da cidade, a gente não consegue entender como as pessoas indígenas lidam com a questão da partilha da cultura. Isso acho que é uma coisa, uma premissa, que a gente não consegue entender isso. E aí, falando também sobre a ayahuasca, para mim, essa questão de tentarem vender, né, a ayahuasca, transformar uma mercadoria, isso seria uma apropriação cultural. Então, eu queria entender como é que vocês lidam com essa questão de apropriação cultural, de gente não indígena copiando grafismo sem entender. Como é que é para vocês? Porque eu nunca soube como que seria isso, né? Nunca tive a oportunidade de perguntar, né? Que é desrespeitoso, mas como que vocês lidam com isso? Boa noite. Boa noite. Eu sou o Pedro, sou também estudante de Sociologia e Política, do período noturno. Eu queria saber se vocês conseguiriam orientar como que nós, não indígenas, conseguimos ajudar na causa. Como que a gente pode ajudar, tipo, para além do discurso, a gente tem como se organizar, por onde que a gente se organiza, o que é legal da gente fazer, o que é legal da gente não fazer. Queria saber de vocês, se vocês terem uma resposta. Quando eu ganhar dinheiro, eu ajudo. Mais alguém? Acho que é isso. Eu queria responder você. E eu quero responder, e peço licença, por ser uma pessoa não indígena, sou uma pessoa preta, e penso que a gente precisa estar pela gente, né? E aí estou dizendo isso com muito respeito, mas fico incomodada quando essa pergunta vem, porque me parece que a gente sempre espera da pessoa que sofre opressão que ela nos diga como que a gente deve defender a causa dela. E aí estou dizendo isso com respeito, porque também é uma pergunta que me incomoda quando a pergunta é direcionada para uma pessoa preta. Não é uma pessoa indígena que vai dizer como que vai precisar lutar. Acho que a gente, sobretudo nós, né, que passamos e que estamos passando pela academia, a gente é munido de um certo conhecimento, de um certo letramento racial. Então, acho que pensar na causa indígena é pensar para além dos livros, é pensar como ter uma postura antirracista no seu dia a dia. Desde as atitudes mais mínimas, que, por exemplo, é questionar quantos alunos indígenas tem na sua sala de aula, até atitudes mais macros, que acho que na linha do respeito, que quem que você vai contratar
quando você estiver contratando, vai ser uma pessoa indígena, vai ser uma pessoa preta, ou vai ser uma pessoa, é isso, né, mais parecida com você, mais parecida com alguém próximo de você. Então, acho que essa pergunta nos leva a refletir o quanto que a gente... O que aconteceu? O quanto a gente precisa se mobilizar constantemente, precisa se aproximar da pauta constantemente. Mas estou respondendo isso com muito respeito. Não foi um excelente. Que eu falo, às vezes, sem rir, parece que eu estou brava. Perdão, eu sei que você respondeu primeiro, mas os últimos serão os primeiros. Então você é primeira. Eu vejo assim também, com todo o respeito à pergunta, e entendo também a sua posicionamento, a sua pergunta, é me aproximando, né? Eu tenho que viver, eu tenho que saber qual que é a dor. Se eu falar para você que está doendo a barriga, você fala, pode ser mentira dele, né? Então, quando a gente está a acompanhar uma aldeia, vai ter vamos supor, você está aqui hoje numa palestra, ótimo. Tem vários eventos que são organizados, que os povos originários estão presentes. Então eu vou visitar uma aldeia, ou eu vou entrar em contato, aonde que eu consigo, depois a gente vai passar o nosso Instagram para todos acompanharem a gente. Então, estar mais próximo, porque quando você está próximo, você começa a entender a dor, a dificuldade do outro, aí você consegue se pôr na posição do outro. E aí é mais fácil. Porque se eu chegar e falar para você, eu vou dar o número do Pix, falar, precisa madeira, precisa cesta básica, precisa educação melhor, as escolas melhores, enfim, saúde melhor. Então, é importante estar junto, que você vai ver que, de repente, a minha necessidade não é a necessidade de um parente que está mais próximo da sua residência, ou uma aldeia mais próxima. De repente, a necessidade deles são outras. Tá bom? Lembra a pergunta dela? Isso. Eu vou responder assim, minha irmã. Nas escolas, os professores, eles vão pegar o conteúdo do livro didático. No livro didático tem lá um indígena com os 2 tracinhos no rosto e um cocá. Aí a professora vai lá, o Dia dos Povos Indígenas, vamos lá, pega lá a tinta guache e vai pintar os alunos, mas não entende o significado dessa pintura, não entende o significado do nosso cocá. Não é por acaso que ele está aqui. Ele tem um significado. O meu grafismo tem um significado. O grafismo do parente Joel tem um significado. Essa pintura tem um significado e forte. E eu sei exatamente porque eu estou usando hoje, aqui e agora. Mas os professores não sabem. Pensam que todos os indígenas são iguais. É tudo no balaio, é indígena, é tudo igual. Não somos. Não somos iguais. Somos todos diferentes. Cada etnia é diferente. Tem que saber o significado. Tem que saber. Do cocá, das pinturas. Porque aqui tem um significado muito forte para nós. E vocês já perceberam uma diferença aqui, entre nós aqui, indígenas? Vocês percebem uma diferença entre nós? Qual? Aponte uma. Vou falar que eu sou o mais alto. Tom de pele. Mas tem uma que é bem... e está bem visível.
Dá mais uma olhadinha. Deixa eu ficar mais pertinho dela, vai. Não? Grafismo e o cocá é diferente. O meu cocá é diferente do cocá do parente Joel. Eu sou do sertão da Bahia. Na Bahia não temos muitos pássaros. Então, Tupã nos deu a sabedoria de fazer o nosso cocá de palha. Mas tem o mesmo significado do cocá do parente Joel. Olha que interessante. Então, para falar, e eu falo, e a nossa irmã Milena, ela sabe disso, que para falar do indígena, só o indígena mesmo. Para falar do indígena na sala de aula, convide um indígena para falar, para ter o direito de voz, que é isso que nós queremos. Nós queremos falar por nós mesmos. Porque só eu sei as minhas cicatrizes. Só eu sei. Ele sabe a dele, ela sabe a dela, ela sabe a dela, a irmã Milena sabe a dela. Então, leve. Para conhecer, meu irmão, a dor de um indígena, se aproxime do indígena. Ó, vem cá, minha irmã. Essa irmã aqui, ó, a irmã Milena, ela faz um trabalho maravilhoso dentro da secretaria, que ela vai falar, e que nos apoia e sempre está fazendo eventos como esse com os povos indígenas. Fala com essa guerreirona aqui, que ela sabe onde nos encontrar, viu? E vale para todos. Aqui, ó. Está sempre conosco. Tem o Agosto Indígena que está chegando. Dia Internacional da Mulher Indígena. Estão convidados. Segue essa mulher aqui, ó. Vem para perto, meus irmãos. Vem para perto. Vem nos conhecer verdadeiramente como nós somos. Posso só acrescentar na sua pergunta também o que nós fazemos com essa apropriação cultural, né? Infelizmente, não temos muito o que fazer. Por quê? Porque não tem um órgão ainda criado, ou uma delegacia, algo que fale assim, olha, você chegar na delegacia, olha, roubaram a minha pintura, ou a pintura do meu povo. Você sabe quem que vai para o Chilindró, né? Meu filho, tem tanta coisa mais importante ou mais grave, né? Ah, estão usando o cocá. Né? Então, não existe. Infelizmente, é a conscientização. Então, é importante saber o significado. O cocá, para nós, é um dos significados mais fortes, junto com a nossa maraca. E muitas vezes a gente vai nas escolas, os professores estão lá. É o chocalho, está lá. E não sabe o que representa esse som aqui. O que representa assim. Então fale, parente Joel, o significado do cocá e da maraca. Não, acho que alguém ia perguntar isso, né? Todo mundo, levanta a mão, eu ia perguntar isso. É. Então, assim, de uma forma bem simples, eu vou falar, então, da maraca, você fala do cocá, que você falou pouquinho hoje. Alguém falou aí, alguns anos atrás, não muito distante, que a Terra era redonda, né? Quantos anos tem mais ou menos isso? Vocês têm noção? Mas não faz muito tempo, não, né? Não? É isso aí, tá vendo? É lição de casa. Quanto? Ah, não sabe. Eu também não lembro. Mas não faz muito tempo, né? Descobriram que a Terra era redonda. A nossos ancestrais, há milhares e milhares de anos, já usava a maraca. Essa parte redonda, que pode ser feita de cabaça, pode ser de coité, pode ser de coco, essa é de coité, representa o nosso planeta, o planeta Terra.
Então nós já sabíamos que ela era redonda, antes de alguém lá que ganhou o prêmio que a Terra era redonda. Mas tudo bem, né? Era um indígena, ou um índio, como eles chamavam antigamente, né? Então, e tem uma haste, que você estão vendo a ponta dela aqui? E desce. Essa haste que corta esse planeta representa o nosso Criador, Deus, Yanderu Tupã, né? Alguns chamam só de Tupã, outros só de Yanderu. Na minha etnia chamamos de Budazá, né, que é Deus. Então representa Deus, que ele está no centro, todo o poder é dele. Mas dentro da maraca ou maracá, não é chocalho, tá? Maraca ou maracá tem umas sementes. E essas sementes representam cada um de nós, seres humanos, os animais, seres viventes que vivem dentro do planeta. Estão sempre em movimento. E quando eu movimento cada vez mais forte, é a força, nos ensinando a importância da união. Mas também eu posso apenas só eu me movimentar, só eu. Ou todos, ou só eu. Então, essa é a representação. Que todos estamos ligados, o nosso planeta, com Deus e nós. Por isso nós falamos que nós somos a natureza. Nós somos Deus. Eu sou Deus, porque Deus vive em mim. Né? Então é isso. Agora você vai falar do cocá. Para falar do cocá, eu tenho que tirar o cocá. Segura aí. Ah, segura aí. Só falando também do cocá, a minha etnia pode usar tanto de palha como de pena, palha e pena juntos, só que o formato da palha não é como o dela, que o dela parece a coroa, né, da etnia dela. O meu é como se fosse esse aqui também. Ele é desse mesmo jeito, mas de palha. Mas o significado não muda. Pronto? Gratidão. O cocá, ele tem um significado muito forte para nós, povos originários. O tamanho, o formato. Mas toda essa parte aqui do nosso cocá, toda essa parte aqui, ó. Ela representa a nossa caminhada. Quanto mais velho, mais valoroso ele é. Eu tenho o meu primeiro cocá até hoje. É toda a minha caminhada. Essa parte que nós usamos para trás representa os nossos ancestrais. Tudo que eles passaram, todo o sofrimento, toda a angústia é representado aqui. Mas também representa a nossa força, os nossos saberes. Bem representado aqui. E esse cocá, o meu, não tem, ele é todo reto. Mas o do nosso parente Joel tem essa parte aqui, ó, que representa a nossa conexão com o Criador, com o Tupã. E tem vários cocás, mas com o mesmo significado. Eu tenho o outro cocá de liderança, mas eu gosto desse aqui, que eu sou mais simplesinha. Então, para fazer o cocá nos alunos, está nos desrespeitando, porque não entendi o significado. É um desrespeito. Quando usam no carnaval, é um desrespeito. É uma apropriação cultural.
mas nós não podemos fazer muito. Por isso, para dizer não, não use, porque não sabe o significado do nosso cocá, não sabe o que os nossos antepassados passaram e o que nós passamos até hoje. Esse é o significado do cocá. Bom, vamos então para a nossa última rodada de perguntas. Nós temos alguns minutinhos ainda. E aí a gente vai partir para as nossas considerações ancestrais, pode ser? Aqui tem uma, tem mais alguém? Só para poder mapear. Uma aqui, duas perguntas, e aí a gente vai para as nossas considerações. 3 perguntas. 2 perguntas e um compartilhar. Pronto. 2 perguntas e um compartilhar, tá bem? Eu acredito que eu tenho que vir por aqui, que hoje de manhã tivemos mais 2, né? Tivemos 2 rodas hoje, de manhã e à tarde, e toda vez que eu venho para cá dava uma interferência. Então, eu vou vir por aqui. Boa noite. Eu queria falar para vocês, Rayaya, que é parabéns, que é a energia desse momento. Eu sou Rocio, sou boliviana, indígena aimara, e vim aqui contribuir um pouquinho também com a conversa. E é muito disso, a gente está num processo de reconstrução da nossa identidade, é muitos anos de apagamento, é muitas vidas que se foram para a gente estar aqui, tentando sobreviver. E neste momento, assim, eu queria relatar que eu faço parte de bancas de heteroidentificação, e uma luta que a gente tem na banca é como que o indígena em contexto urbano passa pela banca, porque são cores diferentes, são estruturas diferentes, tem essas diferenças entre essas comunidades, e também a gente está falando de pessoas que estão em contexto urbano, que elas perderam talvez um pouco a sua referência de liderança, que perderam a sua familiaridade, a sua parentalidade para de alguma forma, sair, sobreviver e estar em lugares, né? Estar nas universidades. E aí você falou assim, sim, em alguns, mesmo na comunidade aimara boliviana, há uma resistência de falar, não, será que eles vão achar que a gente sabe menos? Porque a gente sabe, a gente tem muitas sabedorias diferentes, conhecimentos diferentes, mas eu defendo as cotas para a comunidade indígena e eu relato essa problemática. E como que a sua comunidade vê o contexto urbano da comunidade indígena? Queria saber isso. Vou ser ousada e vou te convidar para sentar ali com as lideranças, né? Acredito que a gente tem tem um ganho com a tua presença representando a comunidade imigrante. Por gentileza, gratidão por ter vindo. Gente, por gentileza. E aí, saiu do lugar de quem está perguntando para poder também sair do lugar de quem vai responder. Mas a gente vai para a próxima pessoa aqui. Mas podemos só responder? Vamos fazer a rodada, porque só tem 2 perguntas. E aí a gente encerra essa jornada aqui de perguntas, encaminhando aqui para as... Ih, eu vou ter que dar a volta, peraí. Encaminhando para a nossa... Eita, nós! Considerações ancestrais. Também, boa noite. Eu me chamo Matheus. Eu sou um homem preto com descendência indígena também. Eu sou psicólogo social. Eu atuo no território indígena também do Jaraguá. Atuo como psicólogo por lá. E no dia a dia eu vejo muito a atuação do homem branco naquele território. E pouco da atuação indígena de outros territórios. Eu queria perguntar para vocês como é que é esse contato, também com outras aldeias, com a população que luta e passa pelas mesmas causas que vocês, só que muitas das vezes estão isolados. Ganhamos mais uma pergunta. Pode. Aí a gente faz a rodada de 3. Cadê quem que é? Não. Compartilhar também é verdade. Oi, gente, boa noite. Eu sou indígena, mas eu sou do Amazonas, que a galera geralmente generaliza, né? Amazônia, mas são tantas. Eu ia fazer um comentário do teu comentário que também ficou na minha cabeça. Tem várias formas de
contribuir, né? E eu acho que é uma pergunta bem maçante. Não faz sentido. É importante você falar. Pronto, até para poder identificar, é importante saber como é. Tudo bem? Por espontânea pressão, mas é importante, então. Então, são várias coisas que a galera fala sobre isso, mas tem várias formas de, na sociologia, por exemplo, fazer reivindicações. A gente estava falando aqui, por exemplo, que existe uma parte da Constituição que fala que a gente precisa ter aula, todo o ensino fundamental precisa ter aulas sobre população negra e população indígena na escola. E nenhuma tem, né? A gente não tem uma matéria específica para isso, e foi uma questão lá embaixo que o pessoal falou também, que precisa ter na faculdade de Sociologia e Política uma matéria falando de raças, e não tem professor para falar sobre isso, e na real tem poucos professores pretos e nenhum indígena, eu acho, aqui na FESP. Eu não conheço nenhum professor indígena aqui na FESP, e nem nenhuma faculdade do estado de São Paulo que eu participei. Eu estava na Casper, eu também não conheci nenhum professor indígena na Casper, e é um baita problema. E também, aquela falando do Pix, não vou oferecer meu Pix, não estou precisando de Pix, mas uma das formas é se aproximar dos movimentos, e se aproximando dos movimentos, você conhece várias reivindicações e formas de ajudar. Vocês sabem aquela foto clássica que tem uma indígena com um facão, assim, na cara de um cara? Você conhece essa foto? Essa indígena, ela tá com câncer do colo de útero. É a Tuíra, ela é Caiapó. E ela tá precisando de ajuda para fazer o tratamento. Então, assim, eu não tenho dinheiro, mas dá para compartilhar, e quem tem dinheiro pode depositar no Pix dela para ajudar. Então, é uma forma de ajudar que você, estando perto da comunidade, você acaba vendo porque todo mundo compartilha. Não é uma notícia que é difícil de achar, mas se você está afastado é mais difícil mesmo. Mas era só um comentário que eu ia fazer. Pertencimento. Então, eu vou fazer um mix das perguntas, tá? E a Parente também faz. O contexto urbano já é ser indígena já é uma discriminação muito grande, até quem vive na aldeia, principalmente para nós que vivemos no contexto urbano. Por quê? Porque acham que o indígena tem que estar no meio do mato. Ponto. Né? E aí vai entrar também no seu comentário. Realmente, a lei ela determina que, né, os primeiros anos de estudos, acho que até a 8ª, se eu não me engano, que tenha essa matéria que fale sobre as raças. Mas não tem, né? Aí entra a questão do indígena. Para você dar aula numa escola, você tem que fazer um concurso e você tem que ter nível superior. Mas existe alguma faculdade para você se tornar indígena? Não tem. Então, nós indígenas sabemos, a nossa faculdade é lá, aprendendo com nossos ancestrais, com os mais velhos. Olha, eu tive a gente agradece a tecnologia, a gente sempre está, através de videoconferências, tendo reunião. E tinha um parente, não tem, que ele está vivo ainda, lá no sertão do Ceará, que ele não sabia nem mexer no celular, mas era o filho que usou o celular e ele foi falar. E quando esse parente começou a falar, assim, você vai falar, que faculdade esse homem? Não existe a faculdade ainda que passe esse conhecimento. Só resumindo, e que até perguntaram também, falando sobre o conhecimento indígena, tem coisas que nós não passamos e isso fica só para nós. Tá? Tem rituais, tem tudo, muitas coisas que é só nosso. Então, o não indígena se apropria de muita coisa, mas tem muita coisa que vocês nem imaginam que nós sabemos.
mas nós conhecemos astronomia, astrologia, física, química, matemática, sociologia, psicologia. Eu sou psicanalista também de formação. Então, e aí quando eu estava estudando, eu falava, para que eu fui fazer faculdade? Então é só certificado, diplomas para nós. Nós conhecemos sobre agricultura, sobre o agronegócio. Nós temos esse conhecimento que o não indígena tem que fazer faculdade. Isso já nós aprendemos com a nossa ancestralidade. Então, viver no contexto urbano, a gente sofre muito por não estar numa aldeia, por não ter uma aldeia, por morar numa casa. Então, tem essa discriminação também, né? A sua pergunta, né, estava falando sobre aceitação, né, também, né? Não, foi sobre os contatos, isso. E até que o parente também faz um trabalho, né, junto à aldeia lá do Jaraguá, nas 5. Você trabalha nas 5? 3, a do Davi. Não sabe os nomes, tá? Então, nós, como lideranças dentro do contexto urbano, nós temos contato com todas as aldeias e também com a grande maioria dos parentes. Então, lá do Jaraguá, de Parelheiros, do litoral. Então, nós temos o conhecimento, estamos reunidos. Amanhã cedinho nós temos um evento em Ribeirão Pires, que nós estamos com o Pajé Pitotó lá também. Então, a gente está sempre juntos em outros eventos, com mais de 70, a gente faz reuniões dentro do contexto urbano, então a gente está sempre juntos, como lideranças, então a gente se conhece e a gente se respeita muito, e o bom aqui é que a gente troca experiências e respeitam. Tem, é claro, etnias que a gente respeita, que é um pouquinho mais fechado, um exemplo, os próprios guaranis, eles têm as culturas, mas tanto o Davi e a Maria, a gente está muito próximo, e outras lideranças lá também, então a gente está sempre próximo, ok? E é isso, a gente está aqui buscando o nosso espaço, os nossos direitos, nossas conquistas. Pessoal, a gente vai precisar iniciar a nossa consideração ancestral. Pensando no horário, estou muito preocupada também com a volta do pessoal. Então, a gente vai ser um pouco mais sucinto na resposta para poder partir para o... Tem uma colega que quer fazer um compartilhamento também. Então, só para a gente se atentar, porque também tem o retorno do pessoal e algumas pessoas não devem morar tão perto. Tudo bem? Então, antes de partir para a próxima... tem um compartilhar. Deixa eu só complementar. Eu queria complementar a questão dela na questão das cotas. Eu acho que quando eu penso em cota, eu sou indígena no contexto urbano. Nasci e fui criada aqui, mas eu conheço a minha aldeia-mãe. Quando eu penso em cotas para indígena, eu vim analisar isso há pouco tempo, porque logo quando eu parti para a política pública. Quando eu penso no indígena, a gente, contexto geral, tipo branco, ele pensa naquele indígena da Amazônia, com aquelas características. Comecei a me autoanalisar quando, se eu fosse passar numa cota de fenotipia, eu passaria pelas características que tem o Brasil? Não. Eles me caracterizariam como preta. Eu não sou preta, eu sou indígena. Então, eu acho que quando a gente volta nessa parte das cotas, a gente tem que rever em que peso. Porque quando eu falo que eu posso afirmar, aí vem a questão de, mas você tem a sua declaração? E aquele que não tem? Então, eu acho que é uma questão que tem que entrar em debate. Porque eu também não posso colocar minha só carta de pertencimento, porque eu tenho a minha parente que não tem, que o povo foi dizimado há muito tempo, que está sobrevivendo na luta um dia atrás do outro. Como que ela vai entrar na faculdade se eu tiver só a carta de pertencimento? Então, eu acho que essa é uma pauta para entrar, para a gente ir atrás, que não tem que contar só um ou outro. A gente tem diversos povos, são 305 povos diferentes, características diferentes. Uma nunca vai ser igual ao outro. Então, assim, é uma reflexão mesmo.
vamos refletir, e principalmente dentro da faculdade. Eu sou formada, e a minha experiência não foi das melhores. Eu me lembro que na minha faculdade, tenho vergonha? Tenho, porque eu tinha vergonha de dizer que eu era indígena. Porque eu não sabia como os professores iam reagir comigo, porque eu já via como eles reagiam com as pessoas pretas de lá. Então, se um professor ele é agressivo, racista com uma pessoa preta, o que ele ia fazer comigo? Ele ia me massacrar dentro da sala de aula, contando que eu era a única, depois que veio o outro, para somar. E foi aonde, aos poucos, a minha sala descobriu que eu era indígena por uma colega, e foram me acolhendo. Então, tipo, aonde eu cheguei, eu sou grata muito à minha sala, porque tinha pessoas pretas que me acolheram e juntaram as forças deles com a minha. Porque senão eu acho que eu teria desistido na primeira porrada. Na primeira porrada. Então, acho que isso é muito importante, essa reflexão. Que a faculdade em si também, não só as escolas, tem que ter palestrantes indígenas, professores indígenas, porque branco, sem ofensa nenhuma, peço até desculpa se for racista, tem muitos. E respeito tem pouco. Era só isso. A gente não acredita em racismo reverso, não precisa se desculpar. Bom, falando justamente de racismo, hoje a gente viu que aconteceu uma coisa muito chata, né? Que a faculdade ela não prestou atenção literalmente nos eventos. Não foi culpa da galera que estava fazendo evento ali de baixo. Gosto muito deles, conheço as pessoas, sei da consciência, mas de qualquer forma eu quero pedir desculpa em nome, pelo menos da gente que é aluno, do que aconteceu. Era para ter muito mais gente, era para ter tido muito mais atenção. E eu sinto muito pesar de vocês, de repente, terem se sentido desvalorizados. Vocês são necessários. Vocês são necessários. Vocês, como diz Nego Bispo, né? A gente não tem que ser importante, a gente tem que ser necessário. E todos vocês são necessários. Então, sim, com o coração, eu estou muito triste. Eu peço desculpas pela faculdade. Pessoal, estou realmente preocupada. Eu sei que tem mais pessoas tentando falar. Nós passamos do nosso horário. Então, como eu percebi que vocês querem fazer mais um compartilhar, só vou pedir para serem sucintos, porque aí a gente vai abrir também para as considerações ancestrais, tá bem? E também para poder seguir aqui com... Tem mais um detalhezinho que a gente não sabe, e aí eu quero também dar o pertencimento das lideranças seguirem, tá bem? Então, eu só ia fazer um comentário com relação à faculdade mesmo, porque eu também estudo aqui, e aí adicionar outro comentário do tipo, eu pedi uma semana de ausência porque eu vou para o ATL. E o ATL, para a sociologia, seria super importante porque a gente está reivindicando demarcações de terras indígenas que, teoricamente, seriam de interesse da sociologia. E a resposta que eu tive de uma das pessoas daqui foi, você vai levar falta, reclama com o MEC. E eu achei, assim, de uma violência absurda, porque eu tinha o maior respeito por essa pessoa e eu me senti super mal. Eu cheguei em casa péssima, o Felipe ouviu. E eu fiquei, assim, chocada, porque acho que eu fiquei sem reação. Eu falei, como reclama com o MEC? Foi tipo... Nossa, choquei. Mas, enfim, eu vou passar aqui o microfone. Então, essas violências não vão passar se não tiver indígenas como professores, porque é através disso que a gente vai começar. Sei lá, um professor indígena vira o reitor. Eu trabalho numa universidade, que é o Instituto Federal de São Paulo, e é incrível que eu tive que entrar lá como servidora para a gente começar a debater isso. A instituição parece que não se mexe, nada acontece. Então, aí eu trago esse debate para o NEABI, eu faço parte do NEABI dessa instituição. E por quê? Porque se não mudar, se a gente não conseguir colocar professores indígenas na instituição, vai continuar isso. A educação ainda é elitista, a educação é excludente mesmo. E como forma de luta, a minha comunidade indígena Aymara, ela também está se mobilizando, está tentando, de alguma forma, reconstruir essa identidade. Teve todos os relatos que vocês ouviram, também está na comunidade indígena. E eu convido a vocês, dia 3 de maio, se vocês puderem pesquisar, Tchacana Jaime, que é uma das nossas atividades que a gente está tentando fazer aqui em São Paulo, tá bom? Só isso, gente. Bom, vou vir aqui atrás, porque eu sou pitica, mas eu tô de pé, e dá para me ver, e aí eu preciso aparecer aqui.
Eu vou compartilhar algumas informações burocráticas que eu penso que é importante, sobretudo para vocês que estão na academia, né? E aí vou dizer da minha localização como uma pessoa racializada, como a coordenadora, que estou coordenadora na coordenação de povos indígenas, mas também como uma pessoa que vem criticando a Universidade Federal, estou na Unifesp, e criticando o quanto racialidades não compõem o currículo. Então, é importante saber que nós temos uma coordenação de povos indígenas. Está falhando, não está? Esse aí? Esse está rolando. É importante saber que o município de São Paulo tem uma coordenação de povos indígenas que nasceu em meio à pandemia, nasceu em 2020, então ela é muito jovem, vai fazer 4 anos, mas a luta é muito longa, desde 1500. A coordenação está alocada na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, onde tem outras tantas coordenações temáticas. O folheto que vocês têm aí é uma versão de bolso, tá? A gente vai publicar uma versão estendida nas nossas redes sociais, no nosso site, que vai ter um glossário, tá? Com palavras do povo Funiô, do povo Guarani, do povo Xavante. Essa é uma forma da gente atuar na promoção. A gente atua muito mais na defesa, é uma pena que a gente atua muito mais na defesa, porque é sinal que um direito que está garantido por várias leis, várias normativas, várias portarias, decreto, ainda assim são violados. Então, o que a gente está tentando trazer aqui, o que a gente conseguiu fazer aqui, com muito esforço e comprometimento, foi a promoção. É trazer informação para vocês, né? E aí a gente teve de manhã uma roda de saber, em que tinha profissionais dos equipamentos da Secretaria de Direitos Humanos, então, com outras lideranças, teve Pancararu, teve Pataxó. À tarde nós tivemos um outro público, um público infantil extremamente sensível, interessado. Foi lindo de ver, trazer aqui mais de 30 crianças do ensino fundamental para poder ouvir lideranças indígenas falarem de si, o tanto que essas crianças realmente estão interessadas e saíram daqui modificadas em saber que não é mais índio, é indígena. Não é mais tribo, é aldeia. Mas muitos de nós aqui não sabemos disso. E a gente está na academia. Às vezes não é o primeiro título. A gente ainda não sabe como dialogar com uma liderança indígena. Há de se pensar. São Paulo está em 10º lugar de população, no ranking de população indígena. Será que a gente não sabe dialogar com uma pessoa indígena ou a gente não sabe quem é? As pessoas que estão do nosso lado são as pessoas que se declararam, que tiveram coragem de se declarar como indígena no IBGE. Então, o quanto a gente está conseguindo sair do nosso lugar, e aí, para nós, pessoas pretas, é pertencimento, privilégio não é de preto, mas o quanto a gente está se incomodando e fazendo algo para poder mudar essa sociedade. A gente está numa faculdade que fala de sociologia. Uma reflexão para vocês. Não tentem estudar os povos indígenas. Eles têm a própria tecnologia. Povos racializados têm o próprio diagnóstico. O povo racializado sabe o que precisa. E se de tudo a gente tiver interesse, de fato, em mediar, ser um agente de mudança, é escutar o que já tem, qual é o diagnóstico que já tem, para fazer com que isso se torne uma política pública, uma garantia de direito, uma informação. Nosso papel é reduzir a termo. E olha que eu estou falando enquanto uma mulher quilombola, que nosso povo veio para cá, a gente não veio convidado, a gente não queria estar aqui. Esse é um ponto importante. Mas quem nos ajudou a superar, a fugir da senzala, a entender onde é que a gente ia construir nosso quilombo, foram os povos indígenas daqui. Então, os nossos povos se identificaram na luta e estão juntos desde então. No entanto, é importante pensar que o primeiro povo escravizado foi o povo indígena. E mal se fala do racismo do povo indígena. Que bom que estão falando do nosso povo, porque enquanto o nosso povo continuava vindo para cá nos navios negreiros, o povo indígena estava sendo dizimado. Por isso, a densidade populacional é tão gritante. E aí, quando a gente está na academia, a gente pode se incomodar, a gente pode realmente... Por isso que eu pedi para que vocês viessem à frente. É importante vocês estarem aqui. Agradeço de vocês terem participado. Está faltando de novo. E aí eu quero trazer informações importantes, né? Não tem professores, sem novidade. A gente sabe que a academia não foi feita por nós e nem para nós. Nosso saber ancestral é praticado de outra forma, mas a gente vai continuar ocupando esses espaços. Mas, no entanto, tem leis que garantem isso. Ok? E a gente precisa falar da Lei 10.639.
Dá um Google. A gente precisa falar da Lei 11.645. Dá um Google. A partir dessa situação que, infelizmente, a gente se deparou, mas que bom que a gente conseguiu contornar, o que vocês podem mudar aqui? O que vocês estão dispostos a fazer para poder mudar essa realidade? A coordenação, eu tenho certeza que cada pessoa indígena aqui está disponível para, mas a gente precisa de esforço, a gente precisa de compromisso. Então, quero agradecer mais uma vez, Marcela, pelo corre que você fez aqui com a gente, foi necessário. Quero agradecer, Joel e Denilza, por vocês terem me ouvido, porque a gente trabalha de forma transparente, então eles estavam sabendo, mas ainda assim eles tomaram a decisão de seguir com a roda, e que bom que vocês chegaram, tá quem precisa estar. Entendam isso, está quem precisa estar. E aí, que bom que vocês tiveram o pertencimento de ouvir pessoas indígenas falando, entendam o que vocês vão poder fazer com isso. O que é possível fazer, e o que não for possível, a gente vai lidar com isso também, tá bem? Então, finalizando não, que eu não acredito nisso, né? A gente é início, meio início, como já diria nosso ancestral Nego Bispo. A minha consideração ancestral é uma gratidão imensa, porque eu estou duplamente na luta. Enquanto coordenadora de povos indígenas, estou aqui para defender os direitos de pessoas indígenas no município de São Paulo, mas também enquanto uma mulher quilombola que entende que luto para a gente é verbo. Então, gratidão por vocês estarem aqui. Quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês aqui, por estarem aqui no Dia dos Povos Indígenas. Existe uma lei dizendo que não é mais Dia do Índio, mas muitas pessoas não querem abrir mão desse termo, porque não querem abrir mão do seu racismo. Não querem melhorar, não querem. E aí a gente não tem muito o que fazer com essas pessoas, então a gente vai fazer com aquelas que querem. Tá tudo bem. Não vamos mudar o mundo, mas se a gente conseguir mudar um mundinho, as crianças estavam aqui, vários mundinhos foram mudados. Existe uma lei, desde 2022, não se fala mais Dia do Índio. Essa é uma conquista dos povos indígenas. Movimento social que conseguiu isso. Mas ainda assim, a gente ainda ouve falar Dia do Índio, penacho na cabeça, o tipo do índio do Texas, com cocar lá no pé. Então, vamos olhar para a nossa cultura. A nossa cultura é racista com qualquer povo racializado. Mas, se vocês estão aqui, é porque vocês têm que estar. E eu espero que daqui para frente vocês possam ser agentes de mudança. Gratidão. Agora, bora para as considerações de cada um de vocês. Seu agradecimento. Ai, gente, eu nem sabia que estava tendo. Eu subi na doida. Mas obrigada por descer e lá chamar. Porque eu realmente não sabia. Não vi divulgação em lugar nenhum. E é isso. Obrigada para quem veio também. Só falar obrigada e força, né? Continuando nessa luta, tá? Halhalha. Eu queria agradecer a cada um, a você, moça, por ter mobilizado, ajudar. A gente está desde manhã nessas rodas, então é muito importante essa reflexão para todos. Quem não teve aqui perdeu. Compartilhem, como a Milena falou, o público hoje de tarde foi motivador, as crianças, o tanto que elas participaram, se envolveram, perguntaram, pergunta de gente adulta, assim, você ficava, tipo, muito gratificante pra gente, e eles saíram daqui cheios de energias e renovados, com a mente cheia de informações novas e gratificantes. Então, só tenho que agradecer por vocês terem feito parte da nossa roda, escutado um pouquinho da gente, um pouquinho da nossa vivência, da nossa história, da nossa luta. Agradeço. Também quero agradecer, né, dizer que a gente tem mais momentos como esses, né, para refletir e dizer também que o Dia dos Povos Indígenas não é só no dia de hoje, né? Todos os dias é Dia dos Povos Indígenas. Então, para a gente sempre estar se refletindo, né, sobre isso e sempre procurar ter e agir com educação, com respeito com o próximo, sem
praticar preconceito, né? Para você colocar, usar da empatia, você colocar no lugar do próximo. Eu acho que é importante sempre isso. Então, a gente vai terminar com um cântico, a nossa como que é? Considerações, né? A gente não tem considerações finais. Povos racializados são considerações ancestrais. Então, isso. Então, nós agradecemos a presença de todos, aqueles que saíram também, né? Quem quiser seguir a gente no Instagram, é Joel Cariú, com K, Cariri, também com K. Denilza, com Z, underline, Caimbé, também com K. Então aí, ou qualquer coisa no final pode perguntar para a gente, segue a gente, isso, chama no grupo, e a gente está aqui. Tá aqui não, tá lá, né? Agradecer também a nossa irmã Milena por todo o trabalho, o esforço. Viu, minha irmã? Gratidão, que Anderu Tupã abençoe grandemente a irmã, as parentes aqui presentes, a irmã que ajudou aqui, viu, minha irmã? Gratidão. Que as portas das universidades se abram para nós, povos indígenas. Anderu, nós te agradecemos por esse momento lindo de falas extraordinárias. Que o Senhor venha abençoar a todos
todos que participaram e aqueles que não puderam participar. Mas que haja a força ancestral nessa universidade. Que os nossos ancestrais venham fazer uso permanente desse espaço sagrado, o espaço que leva o conhecimento para a sociedade, para o estado de São Paulo. E os professores, coordenadores, reitores das universidades venham ser contagiados por essa força ancestral que vai ficar nesse solo sagrado, nesse estado que é território indígena. Mas quem é que pode mais? Iranderu. Mas quem é que pode mais? Iranderu. Antes de vocês irem, a gente vai fazer uma entrega de certificado de horas, que eu sei que é importante para alguns estudantes. Então, quem precisar, nos procure lá embaixo. Pronto, perfeito. Tem um QR Code ali para poder conseguir atestado da atividade de hoje. Uma forma de ser antirracista é também ajudar as lideranças aqui com o artesanato, porque a gente, além de tudo, a gente consegue lutar contra o epistemicídio, que é o apagamento histórico dessas comunidades. Tem exposição de artesanato lá embaixo, então visitem, consumam, procurem saber com as lideranças do que significa, e é uma forma também da gente garantir aí a subsistência de muitos povos. Garantir a subsistência dos povos é também fazer com que esses espaços de exposição e venda de artesanato aconteçam. Peguem o contato, chamem mais vezes, FESP, espero que a gente consiga promover aí uma feira indígena, que a gente consiga ter um calendário, uma reparação aqui, né? Então, estou sugerindo aí, mas aproveitem. As comunidades, as lideranças aqui estarão agora lá embaixo para vocês poderem ter acesso ao artesanato. Gratidão a todos, todos e todes. Bom retorno.